Dando continuidade ao estudo expositivo de Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 31, amém? Romanos 3, de 21 a 31. Assim está escrito na palavra de Deus, que é viva, eficaz e permanece para sempre. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, danos cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Amém? Senhor Deus e Pai, rogamos, Senhor, nesse momento, nos conduza a aprendermos a Sua palavra. E, Senhor, não só aprender, aplicá-la, Senhor, em nossas vidas. Rogamos, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós aprendemos nos outros ensinamentos de Romanos, já estava no 6º ensinamento, os 5 anteriores, que o ser humano não tem aptidão por si mesmo para receber a justiça de Deus por mérito próprio. Restou comprovado no estudo anterior que ninguém é útil. Nós somos o quê? Inúteis e extraviados, que ninguém busca a Deus. Ou seja, o homem é incapaz de ser justificado aos olhos de Deus por obediência ou por qualquer outro dogma religioso. Então, a única forma de recebermos a justiça de Deus é através da fé. O justo viverá pela fé. Há controvérsia, alguns dizem, não, isso é para viver, não. Literalmente, nós estamos vivos pela fé. Porque a fé é quem nos faz nascer em Cristo. Romanos 1,17 nos diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas um justo viverá pela fé. Irmãos, os profetas e a lei testificavam Cristo, davam o testemunho de Cristo, como nós vemos a lei tendo o testemunho da lei e dos profetas. Os profetas testificavam que Cristo iria vir, o Salvador do mundo. A lei mostrava por diversas vezes o sacrifício que seria necessário fazer o Messias. Então há um testemunho. Por favor, 1 Pedro, capítulo 1. Versículos de 8 a 10 para entendermos melhor. Ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas.
da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Ou seja, a graça de Deus está no Velho e no Novo Testamento, testificando, testemunho deles que iria acontecer e hoje já aconteceu. O homem, meus irmãos, só recebe a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Isto é, versículo 2, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. A condição é ter a fé bíblica, crer segundo as Escrituras. Versículo 23 e 24 nos mostra o pecado e a justificação, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, partindo da premissa, todos pecaram. Qual é a conclusão? Estão destituídos da glória de Deus. Eu pergunto dos que cá estão, qual de vocês não pecaram? Ou qual de vocês não pecam? Ou seja, todos pecaram nos leva à conclusão óbvia. Se todos pecaram, logo, automaticamente estão o quê? Destituídos, retirados, excluídos da glória de Deus. Pergunta: quem não está na glória de Deus? Está onde? Quem não está na glória de Deus está simplesmente indo para o fogo eterno, onde o bicho nunca morre e o fogo também não se apaga. Então, estamos destituídos da glória de Deus. Sabemos também que o pecado gera morte. Ou seja, eu pequei, por pecar eu mereço o quê? Morrer. E a morte espiritual, viu? As duas mortes. Então eu não tenho outra solução, eu estou condenado. Quem estava no último culto, lembra que a gente fez aqui o pessoal disse, não, Deus é amor, Deus não vai deixar você ser condenado. Está certo, você já está condenado. Você precisa de quê? De alguém que lhe resgate, que te tire. Cristo disse, eu não vim para servir, mas não vim para ser servido, e sim para servir e dar a minha vida em resgate de almas. Cristo veio para nos resgatar, nos tirar do nosso justo pagamento, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Irmãos, todos precisam receber, não é aceitar, é receber a justiça de Deus. Porque a redenção, meus irmãos, que Cristo nos dá, reflete-se claramente na seguinte: você estava preso nos laços do diabo. Ninguém imagina, nem diz, nem sequer pensa, antes de ser salvo, que estava preso. Preso ao que? Aos laços do inimigo. Ninguém, eu lembro-me como hoje, quando era jovem, faz tempo, mas eu lembro, que eu tenho a memória boa, né? Que eu chegava na sexta-feira, trocava de roupa, tomava um banho, me arrumava todo isso, agora eu vou encher a cara, porque eu também sou filho de Deus. Olha, eu estava preso no laço do diabo e nem sabia, estava gostando. Por favor, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Vamos ler o 25 e o 26? Segundo Timóteo 2, 25 e 26. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará
para conhecerem a verdade, e tornares a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Desprender do laço do diabo, em qual vontade todos nós antes andávamos presos. Vamos fazer uma analogia. Eu, quando era novo, eu gostava de rock, tinha cabelo grande. Eu estava preso aos laços do diabo. E a pessoa que estava lá na igreja católica fazendo novena Pai Santo, estava presa ao laço de quê? Do mesmo jeitinho, irmão. O mesmo laço que amarra o drogado, amarra o religioso. Porque ambos desonram a Deus. Um chama-se imundícia da carne, outro chama imundícia espiritual. Talvez um religioso olhasse para mim e dissesse: olha, lá vai um perdido. Mas ele também estava tão perdido quanto eu. Porque nós só temos uma condição. Só tem uma pessoa que pode nos tirar, desprender os laços do diabo: Jesus Cristo. E Ele, meus irmãos, Ele efetua sendo justificados gratuitamente. Gratuito é de graça. Mas ele repete: pela sua graça, que é a favor e merecido. Eu sou duas vezes aqui dito por Deus, sou justificado gratuitamente pela graça que há em Jesus Cristo. E quando Ele me remiu, Ele fez uma eterna redenção. Ele não me remiu por tempo. Eu vou salvar Walter por um tempo determinado, depois eu deixo ele de novo preso no laço do diabo. Ele me salvou completamente e eternamente. Por favor, Hebreus capítulo 9. Versículos 11 e 12. Hebreus 9, 11 e 12. Amém? Amém. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas com o seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ou seja, Cristo nos salvou eternamente. Qualquer coisa contrária aí chama-se heresias de perdição. E é doutrinas e preceitos de homens. Doutrinas antibíblicas. Se é antibíblica, logo, claro, é contra Deus. Se é contra Deus, é do diabo. É do inimigo. É da serpente. Não é de Deus. Irmãos, tenha em mente e no seu coração e no seu entendimento que a justificação é um ato. A justificação é um ato próprio do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos dizem que a justificação, ou acreditam que a justificação é um processo. Você vai, até se no dia que você morrer, você estiver sem pecado, então você completou a justificação. Mas não, a justificação é um ato feito por Deus. Resumindo, o injusto é declarado justo diante de Deus. Por merecimento. Qual de vós merece o céu? Pode dizer quem merece. Qual de vocês pode dizer: eu estou purificado dos meus pecados? Eu não peco. Nós somos salvos e nos tornamos justos por aquele que nos justifica. Quem é? Jesus Cristo. Eu sempre gosto das coisas bem simples. Ora, se a minha salvação fosse por mérito meu, Cristo precisava ter morrido? Não. Ora, só eu ir cumprindo a lei, até
caía, levantava, cumpria de novo, caía, levantava, até um dia morrer, mas não ia cumprir a lei nunca. Então Cristo morreu para nos salvar, amém? Versículo 25: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos com a paciência de Deus. A palavra propiciação significa literalmente a expiação do pecado. Isto é, pela justiça de Deus recebemos, através de Cristo, a justiça de Deus, e somos justificados. Quando nós cremos totalmente na obra de Cristo, nós não será mais imputado a culpabilidade do pecado. Que é isso? Eu não receberei mais a culpa do pecado. Aí as pessoas sempre, o ser humano, ele está sempre pronto para questionar. Ora, quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa? Pode. Já o faz. Agora aguenta as consequências, viu? Eu não devo, certo? Mas versículo 9 do capítulo 3 de Filipenses, por favor. E seja achado nele, em Cristo, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3,9 nos diz que minha justiça é de Deus, de Cristo, pela fé que eu tenho em Jesus Cristo, amém? Vamos entender bem simplificado. O que é propiciação? É o pagamento pelos pecados. Alguém, digamos que eu fosse lá no comércio do irmão Luiz e comprasse lá uma cama Luiz 15. Aí eu não pagasse. Aí o irmão Romildo, que tem muito dinheiro, é fazendeiro lá no Taperoá, ou então irmão Anivaldo, que sabe fazendeiro no Brejo, vai lá e paga a minha conta. Se o irmão Luiz for honesto, ele vai riscar meu caderninho, né? Aí precisa pagar de novo? Não. Agora, se Cristo já riscou a minha promissória, já pagou, por que eu tenho que pagar de novo? Mas a Bíblia diz, em algum canto na Sagrada Escritura, diz que Cristo riscou os nossos pecados. Ele diz que a cédula que nos era contrária em suas ordenanças está cravada na cruz. Por favor, Colossenses capítulo 2. Versículos de 12 a 14. Amém? Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, eu comprei lá no irmão Luiz pegou um bom martelo e um bom prego e botou minha conta lá pendurada. O irmão Raul chegou lá e disse: irmão Luiz, cadê a conta do pastor Walter? Está aqui, me dê. Está pago. Bata esse prego, risco. Prego, batida, ponto. Virada. Nós estamos salvos, eternamente salvos pelo poder de Deus. E as pessoas falam muito em obra, mas não entendem que nós, os crentes, nós seremos julgados pela lei da
liberdade. Eu serei julgado perante o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo pela lei da liberdade que há em Cristo. Tiago 2, cidadão, vou ler. Tiago 2,12 fala: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Eu estou liberto por Cristo. Agora tenha cuidado com o que vai fazer com a sua liberdade. Não para ser salvo, mas por ser salvo. Lembrando que Jesus Cristo nos amou e nos lavou com o seu próprio sangue. Ele nos amou e nos lavou. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Apocalipse 1, 5 nos diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Amou está em que tempo? Passado. Lavou, passado. Ele nos amou e já lavou os nossos pecados. Então, nós somos justificados pela propiciação que há em Cristo Jesus. Em 1 João 2, e 1 João 4, 10, Cristo é chamado de propiciação pelos nossos pecados. Olha a minha. 2. Vamos ler um para entender melhor. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. O sacrifício de Cristo é suficiente para expiar, para pagar, para acabar com o pecado de toda a humanidade. Mas só vai expiar o pecado daquele que crê. 1 João 4, 10. Nisso está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Gente, preste atenção na terminologia do verbo. Está sempre no passado. Amou, enviou, já foi concluído. Não tem mais a ser feito. Já foi concluído. Já foi passado. Não poderíamos encontrar um substituto melhor. Não poderíamos achar alguém que pagasse através de uma única oferta um pagamento tão bem feito. Jamais a lei poderia pagar. Jamais a Igreja Batista, Bíblica Fundamentalista que Cristo fundou pode pagar pelos seus pecados. Porque os pecados já foram pagos. Isso, irmãos, eu até conversava com o pastor Miguel e o irmão Neto ontem, no nosso a João Pessoa. É muito difícil de um descrente entender. É muito difícil de uma pessoa que não tem o Espírito Santo entender uma vez salvo, para sempre salvo. Porque não tem o Espírito para dar o quê? O Espírito testifica com o meu Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, nós somos filhos de Deus. Se não tem o Espírito Santo, não vai ter a testificação. Eu sempre digo e repito, numa igreja batista bíblica fundamentalista só fica duas espécies de pessoas: o crente e o louco. Porque quem não tem atrativo para homens, a gente tem a Bíblia. Agora o crente gosta de ouvir a palavra de Deus, se agrada com a palavra de Deus. O descrente gosta de... O nome não é bom? Estratégia. De ações, para todo domingo ter um negócio diferente para agradar o homem. Nós não estamos aqui para agradar o homem, sim para agradar a Deus, amém?
Então Cristo já pagou nossos pecados e com uma só oração aperfeiçoou os santificados. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Hebreus 10, 14. Amém? Porque com uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. A oração é oferta, viu? Por uma só oferta, a oferta dele mesmo aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Amém? Versículo 26. Justo e justificador, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus, irmão, é evidenciada, primeiro, na sua bondade, na sua benignidade e na sua longanimidade. Ele é bondoso, benigno e longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. A gente, no tempo da ignorância, fazia as coisas achando, entre aspas, que quem foi católico aqui? O Maldinha, né? Quem já fez promessa? Minha mãe, quando eu era novo, eu tinha, sabe quando eu falar em bucho inchado? O meu parecia um tambor, dava 6 da tarde, ficava desse jeito, ficava azul. Aí a mãe fez uma promessa, era católica, na época, graças a Deus, Deus a libertou, para eu ir de Mulungu, para onde eu morava, a pé e descalço até a pedra de São Francisco, uns 12 quilômetros, mais ou menos, de 15 quilômetros no máximo, a pé e descalço. Acabouzinho. Aí eu nunca cumpri essa promessa, mas apareceu outro santo que fez resolver o problema, chamado Chá Preto. Então o Chá Preto fiquei bonzinho, aí não esqueceu da promessa. Aí graças a Deus, Deus resgatou e não foi necessário fazer essa imundícia espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas incrédulas ou religiosas negociam com Deus. Estão negociando, isso é evangélico, isso é protestante, isso é católico. Quem não tem o Espírito Santo negocia. Ó Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou todo domingo para a igreja. Ou se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso para melhorar. Gente, aí, de quem é tudo? Pertence a quem? A Deus. Então ele não precisa de nada, irmão. Ninguém está aqui, nunca passa nada para Deus querendo, ó Senhor, se o Senhor me der, conceder essa graça, eu vou fazer trabalhar para o Senhor. Mas homem, tu é devedor. Nós não temos moral para exigir nada de Deus. Nós temos que estar, sempre agradecendo, sempre em ação de graça, não é? Por tudo dai graça, amém? Então, Cristo é o nosso Senhor e nosso justificador. Quando nós cremos em Cristo, nos tornamos justificados. E quem é justificado não praticou, recebeu a ação, ou discorda. Eu não me justifiquei, eu fui justificado. E a justiça de Deus, por favor, é Romanos capítulo 1, capítulo 5, versículo 1, perdão. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. 9 e 10. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue. O sangue de quem? De Cristo, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, a ação de Cristo nos salva. Todo pecador que crê em Cristo continua sendo pecador, mas um pecador remido. Eu
Eu gosto muito de perguntas. Por que Cristo veio ao mundo? Para salvar os pecadores. Qual foi uma frase de Cristo na cruz? Está consumado. Por que estava consumado? A morte dele era isso? A sua obra estava consumada. Então não precisava mais ser feito nada. Quem crê nele tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. Sabe o que acontece? Graças a Deus, nossos crentes não pensam dessa forma, porque são crentes na Bíblia. Eu sou condenado porque pequei. Eu fui condenado porque recebi a herança. Papai Adão deixou a herança para a gente, viu? E essa herança é eterna. Você vai recebê-la, que é o pecado. Então você tem que ser justificado. E se por um homem entrou o pecado, por outro entrou a graça e a redenção. Jesus Cristo, amém? Só por Jesus Cristo. Cristo pagou um bom preço. Cristo pagou um bom preço. Não sejais mais do que escravos dos homens. Cristo nos resgatou, irmão. Cristo já pagou o preço. Já está pago o preço. Não temos que pagar mais nada. Cristo pagou a penalidade do pecado. O castigo que era para a gente receber, Ele recebeu. Deus agradou, moeu. Cristo foi moído, tu sofreu hoje. E isso satisfez a Deus. Não é uma coisa sem a imaginar. Olha, Deus se satisfez com a morte do filho. Nós temos isso na Bíblia. Uma galinha em Isaías 53. Versículos 53. Isaías 53, versículos 10 e 11. Amém? Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Gente, o capítulo 53 de Isaías mostra o sofrimento de Cristo, não para a grandiosidade dele, mas para nos salvar. O castigo que ele recebeu era para ser nosso. Por as pisaduras dele nós somos sarados. Eu só tenho fé em Cristo. Nós só devemos ter fé em Cristo, em ninguém mais. A igreja bíblica deve ser amada, sim, mas não deve ser idolatrada. Idolatrar, glorificar somente a Deus. Amém? Então, meus irmãos, nós vimos que a justificação é o ato de Deus pelo qual Ele declara o pecador remido justo em Cristo Jesus, com base na obra consumada na cruz por Jesus Cristo. Isso é a justificação. Nós somos declarados justos sendo o quê? Injusto. É o justo pelo injusto. Nunca é o justo pelo justo. Se fosse assim, não seria uma troca justa. O justo pelo injusto? Não. O justo pelo justo é a mesma coisa. É o justo Cristo pelo injusto, como Walter. Amém? Versículo 27 e 28. O homem é justificado pela fé. Onde está logo a vanglória? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Quem é um bom escritor, gosta de escrever, como moral, sabe quando ele concluímos, pois, é o que? Eu estou definindo que não tem mais o que se dizer.
concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Aí as pessoas vão, há sempre os contradizentes, viu? Sempre vai haver, desde que o mundo é mundo. Não, mas pera lá, a fé sem obra é morta. Concordo. Mas a fé, meus irmãos, não é para eu fazer obras, é para mim salvar. As obras acompanham a salvação. Hebreus 6:9. Ó amados, de vós esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Não fazem, acompanham. Então, irmãos, quando cremos verdadeiramente na obra de Cristo, nós não desejamos nem buscamos glória alguma. Toda glória é dada unicamente na cruz de Cristo. Paulo diz em Gálatas capítulo 6, vamos dar uma olhadinha, versículo 14. 6,14, Gálatas capítulo 6, versículo 14 nos diz: mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Me gloriar aonde? Na cruz de Jesus Cristo. Gente, o meu olhar, eu amo o irmão Neto, amo os irmãos tudinho, amo o irmão Wilton, mas se eu olhar para o irmão Wilton, ou para a irmã Neto, ou para a irmã Luciana, ou para o irmão Jonas, eu vou cair. Eu tenho que olhar para Cristo. Olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. O meu olhar vamos ser superior. Eu olho para cima, eu não olho para baixo, eu olho para cima. Quando eu olho para Cristo, o que é que eu deixo de ver? A vida do irmão, que eu não estou olhando aqui, eu estou olhando, não estou vendo os irmãos, eu estou vendo Cristo. Eu sempre, nunca esqueço, Deus me converteu, eu era crente, mas não queria ir para a igreja, porque eu ficava olhando assim, olha irmã Neto, não quero ser igual essa crente, nada, ela, Deus me livre. Irmão Romildo? Não. Irmã Luciana não, é suspeito, né? Você olhar para outro irmão, você não vai para a igreja, viu? Porque a igreja, o que tem que ser perfeito é a doutrina. Os irmãos, meus irmãos, tudo vai ter falhas. Se não ter a falha expressa nas atitudes, tem ocultas, viu? E para Deus nada é oculto. Eu peço aos irmãos que nunca olhem para mim, viu? Apesar de eu ser bonito, viu? Mas não olhe para mim, olhe para Cristo. Você nunca vai tropeçar olhando para Cristo. Se olhar para um homem, quando ele tropeçar, o que acontece? Tu tropeça junto. E ainda fica falando mal da pessoa. Então olhe para Cristo, amém? Meus irmãos, o crente sabe que foi salvo por Cristo. E quando eu já ouvi muito essa frase, estou fazendo por onde ser salvo, estou batalhando, estou buscando, estou trabalhando para isso, estou perseverando. Tudo que tu disser desse respeito torna-se inimigo da cruz. Porque Cristo só foi para aquela cruz, irmãos, com um único objetivo: salvar todo aquele que nele crê. Agora, irmãos, eu vou dizer um negócio para você, diga, mas eu sou evangélico. Todo mundo bate palma. Eu sou protestante, todo mundo bate palma. Diga, eu sou crente. Diga, eu sou crente batista, bíblico fundamentalista. Todo mundo vai odiar. Ai não, esse povo é radical. Eu fui chamado de herege, já fui chamado de ser pastor de uma seita, porque eu só creio unicamente em Jesus Cristo. E quando eles me vitupieram,
Vocês viram? Vitupério, não vitupério. Deixa quieto. Quando eles mandam de mim, é mais fácil, né? Quando eles mandam de mim, me vituperiam, eu glorifico a Deus. Porque se eu estivesse agradando a esses homens, eu não estava agradando a Deus. O irmão Neto foi convidado por uma pessoa aí numa dessas igrejas, mas eu não vou não, nós somos separados. O pastor sabe que vocês são uma seita, não sabe o que tem lá. A igreja tem, por exemplo, o jogo de luz dentro da igreja, tem as baladas. A gente vai se misturar com isso. Primeiro, se você for pregar a Cristo lá, você sai morto, viu? Morre na hora. Outra coisa é se associar com igrejas associadas, que tem um homem como cabeça. Ou a gente é de Deus ou é do mundo. Em cima do muro não dá, viu? Então, devemos crer unicamente na obra de Cristo e jamais sermos inimigos da cruz. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Amém? Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, você nota, tudo bem, se repete muitas vezes a mesma coisa. Paulo diz, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, alerta, devemos estar alerta contra os inimigos da cruz, meus irmãos. Eu não posso chamar de irmão alguém que está vituperiando o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não posso dizer que é irmão alguém que está tornando profano o sangue de Cristo. Eu não posso dizer que uma pessoa que não glorifica somente a cruz de Cristo é meu irmão. Eu estou me associando com ele. Eu estou estando nas trevas junto com a luz. E não há comunhão com as luzes e as trevas. Ou você glorifica unicamente a Cristo, ou tu não é um salvo. Se tu acha que tu merece qualquer coisa, tu não é salvo, você está nascendo de novo. E só quem merece honra e glória é Jesus Cristo. Amém? Somente Cristo, somente Cristo. O ato de Cristo é perfeito. E não precisa não, Hebreus 7:25 diz que Deus nos salva perfeitamente e vive para interceder por nós. Além de nos salvar, ele intercede por nós, como diz agora nosso advogado. As Escrituras, meu Deus, expõem de forma inequívoca, de forma perfeita, que a justificação é um ato de Deus. Mas é um processo, sim, concordo. A justificação pertence a Deus e o processo está resumido, sabe aonde? É um processo, vamos ver se é um processo. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. A paz seja convosco. A Escritura mostra que em hipótese alguma, por obra ou comportamento do homem, a nossa devemos justificar. A nossa justificação pertence somente a Deus desta maneira. Vamos olhar? Versículo 29 e 30 de Romanos 8, nos diz: porque os que dantes conheceu também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E os aos quais predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E ao qual justificou, a este também glorificou. Quem fez todo o processo? Alguém foi, eu me chamei, eu me justifiquei, eu me glorifiquei? Não. Quando eu digo, irmão Luiz, quem está chamando? É Luiz ou Walter? Não. Quem nos chamou? Deus. Quem nos chamou? Quem nos predestinou? Deus. Quem nos chamou? Deus. Quem nos justificou? Deus. Quem nos glorificou? Deus. A justificação é um ato para a gente, um processo para Deus, feito todinho por Ele, amém? Nós não temos mérito nenhum na salvação, e ser obediente não é mais do que a nossa obrigação. Eu fico imaginando você querer
glória por ser obediente ao Pai. Não tem isso na Bíblia. Pelo contrário, viu? Volta lá Romanos capítulo 3. Versículos de 29 a 31. Porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Vocês lembram como começou o capítulo 3? Os gentios, a vantagem do judeu ter recebido a lei. Então os judeus achavam que por ter recebido a lei eles eram especiais. Deus era só dos judeus. Paulo encerrou. Não. Deus é tanto do judeu como do gentio. Qual é a forma de você ser justificado? Pela fé. Agora, meus irmãos, quando eu digo pela fé, existe o outro lado da moeda fé, que é o arrependimento. Não há fé sem arrependimento, nem arrependimento sem fé. Não tem como eu pegar uma moeda e dizer só tem cara. Se tem duas caras, ela é falsa ou verdadeira? É falsa. Então, a fé tem uma cara e a coroa seria o arrependimento. Elas andam juntas. Não tem mais eu tenho muita fé em Deus e viver nas obras da carne como se nada tivesse acontecido. No mínimo se envergonhar. No mínimo viver entristecido. Se alegrar, ter prazer nas obras da carne. Espera aí, né? Que fé é essa? Que fé é essa? Que fé é essa? Meus irmãos, Paulo argumentou que existe apenas um caminho. Eu sou o caminho, Cristo. Paulo também diz que antes existia um muro que separava o judeu do gentio. E Cristo derrubou este muro, fazendo de dois povos um único povo, os crentes, filhos de Deus. Amém? Efésios capítulo 2. Versículos de 14 a 16. Amém? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ele as inimizades. Amém? Que Deus possa, meus irmãos, nos dar entendimento de que hoje não há gentio nem há judeu, há crentes. Eu não vi na Bíblia uma passagem falando de evangelho católico protestante, e sim de seres crentes, como eu também sou crente. Seres crentes, não incrédulos. Devemos ter entendimento do que é salvação e caminho de Jesus Cristo. Amém?